Olá, meus amigos da Beatles School, como vão vocês? Eu tenho hoje uma coisa muito legal para contar para vocês, né? Agora que eu recebi o Mind Games, né, da família do John Lennon e tal, dentro deste livro, ele conta a história de cada uma música, desde Mind Games, Titans, Out of Blue, Mid City. Mas onde que eu fui mesmo era sobre I Know, que é uma música que tá nesse álbum. E há muito tempo aqui na Beatles School eu já fiz 2 vídeos sobre isso. O primeiro vídeo eu demonstrava para as pessoas como que eu sentia que aquela música havia sido feita para o Paul e não necessariamente para Yoko, apesar de elementos, né? E um tempo depois, alguns anos depois, eu fiz um paralelo entre a música Some People Never Know, do álbum Wings Wildlife, né? O qual ele precede o Mind Games, né? E aí seria uma resposta do John ao Paul em relação a isso aí. Eu vou contar para vocês o que tem no livro, que pode corroborar com a minha teoria, que não minha, né, mas de muitos amigos, principalmente no exterior, onde que eles sempre tiveram essa percepção de que seria uma música de Lennon para McCartney em 1973. Vamos falar disso hoje. Meu nome é João Moura, essa aqui é a Beatles School, vamos lá. Bom, meus queridos, o que um autor, um compositor, ele coloca em suas músicas? Há elementos diversos, há rimas, né, e tal, há necessidade de usar algumas palavras que talvez não tenham um sentido assim tão profundo. John Lennon sempre falou isso e até o próprio Paul McCartney. Mas o Paul, ele sempre falou que em relação às suas próprias músicas, a partir do momento que ele as lança, fica para o público entender da forma que ele quiser. Que tem elementos próprios de sua vida, deve ter, né? Mas ele fala, a partir do momento que ela caiu para o público, né? Ela tocou no rádio, a pessoa comprou o disco, fica para a pessoa interpretar do jeito que ela quiser. Bom, eu vou interpretar não do jeito que eu quero, mas do jeito que eu vi ao longo dos anos e também de coisas históricas que ajudam a gente a ver dessa forma, né? Ninguém precisa concordar comigo, mas eu vou te trazer elementos aqui que eu vou te levar a essa narrativa. Então vamos lá, meus queridos. Bom, primeiro, só um contexto, né? Na época que o John estava gravando o Mind Games, ainda não era o Lost Weekend. Ele estava com a Yoko Ono, apesar do casamento estar meio balançado. Mas naquele período de 1971 para 72, quando o John vai para Nova York e tal, definitivamente, ele se junta lá com Abby Hoffman, com o Jerry Rubin, e ele começa aquelas campanhas lá contra a guerra do Vietnã e contra o governo Nixon. Ele acaba tendo problema com a imigração e ele acaba sendo, de certa forma, perseguido pelo governo Nixon, o que foi comprovado anos mais tarde com documentos do FBI. Então não é uma coisa que a gente tirou da cabeça e nem era da cabeça do John Lennon. Mas em relação ao Paul, meus queridos, ele estava entrelaçado ao Paul, querendo ou não. Eles tinham o problema da Northern Songs, eles tinham o problema da McLean, que não é isso que você está pensando, né? Eram as músicas de Lennon e McCartney, né? E ele tinha várias conexões com o Paul, qual ele não adiantava. Por mais que o Paul quisesse acabar com os Beatles ali no final do ano de 1970 e ele processasse os outros 3 para poder ficar livre do Alan Klein, né? Essa sempre foi a intenção do Paul, ele deixou muito claro para os outros 3, por isso até eles continuaram amigos, né, e tal. Em 1973, ali por volta de abril, o John já estava de saco cheio do Alan Klein, assim como o George, assim como o Ringo. E o John deixou muito claro para o Alan Klein que ele não iria mais estender o contrato com ele. Então o contrato ele diminuiria mensalmente, semanalmente, até diariamente, até terminar. Então o John dá uma entrevista, o qual eu já mostrei aqui na Beatles School, e o cara fala o fim desse seu relacionamento com o Alan Klein, e o John estava com a Yoko, isso em 73, em abril de 73. E o John fala, vamos entender que o Paul estava correto em suas suspeitas. Bom, isso, né, raramente aparece em documentários e tal, mas está no YouTube, é facilmente encontrável, né? Well, there are many reasons for that. Finally giving the push. Although I don't want to go into the details of it, let's say that possibly Paul's suspicions were right.
o John, ele fez o Mind Games de uma forma muito rápida. Ele tinha alguns pedaços, alguns fragmentos de música, o qual ele juntou tudo, mas ele sempre falou, eu chegava no estúdio com a música pronta. A letra eu ia mudando de acordo com que eu fosse cantando, e aí ele ia mudando e tal. Neste livro aqui, meus queridos, tem a parte, como eu disse para vocês, de cada música, a história de cada música dela. Mas, ao longo dos anos, eu tenho uma coleção de livros muito grande sobre os Beatles, sobre John, Paul, George, Ringo e tal. Este livro aqui, Working Class Hero, The Stories Behind Every Lennon Song, as histórias atrás de cada música do John Lennon e tal. É um livro riquíssimo que vai desde o Plastic Ono Band até o Milk and Honey. Então conta a história de cada música dele e tal. Na parte de Mind Games, eu nunca encontrei em livro algum, de nenhum autor, essa narrativa de que I Know fosse uma resposta ao Paul McCartney. Né? Então isso sempre me frustrou, porque eu sempre me achei assim, bom, as pessoas que escrevem livros, eles estudam muito mais, fazem pesquisa, procuram e tudo mais. Então, talvez seja coisa da minha cabeça ou também de alguns outros amigos meus. Então foi uma surpresa muito grande que quando eu peguei o Mind Games para poder mostrar para vocês e tal, eu fui folheando o livro e falei, deixa eu ver o que eles vão falar de I Know. Então eu vou mostrar para vocês, porque é algo assim, digno de uma discussão séria, adulta, sobre os Beatles, né, e sobre a vida deles. Então, quando a gente chega na página de... o sol vai atrapalhar um pouquinho, tá, meus queridos? Quando a gente chega na parte de I Know, aqui fica um pouco melhor, I Know, tem fotos aqui do concerto dele no Madison Square Garden. Né? Ops, volta a câmera. Do Madison Square Garden. E eu falei, mas por quê? E aí o texto fala de como a Elephant's Memory, e eu já sabia disso porque eu cheguei a entrevistar 2 membros da Elephant's Memory, né? E eles queriam muito, falaram assim, John, eu acho que é uma boa ideia você tocar alguma música dos Beatles. Mas o John falou, não, eu tenho já bastante material do Plastic Ono Band e do Imagine. Então, tipo assim, dá pra eu tocar ali Mother, Imagine, It's So Hot, Cold Turkey, Instant Karma, né? E talvez tocar uma música do Elvis, alguma coisa que ele acabou tocando, Hound Dog. Mas o John foi muito relutante a tocar alguma música dos Beatles, mas eles convenceram. Dentre as que eles ensaiaram, estava Come Together, e o John falou assim, cara, eu não lembrava muito da letra. E naquela época ali eu não tinha ali a letra para ele poder ler, né? Igual era nos shows do Paul e tal. Então ele teve que lembrar, então ele falou assim, eu cometi muitos erros na letra, mas eu vi como que a reação do público quando eu toquei Come Together era completamente diferente do meu trabalho solo. Então aquilo ali me deu um prazer muito grande, que você recebe aquele grito, né? As pessoas ficaram, uau, é um Beatle tocando música dos Beatles, né? Então tudo isso está relatado aqui nesse texto. O que eu achei... E veio também um memorando, eu vou tentar... Tá aqui? Eu vou dar um print, está aparecendo aí na tela para vocês, onde que é o memorando da Apple do John para o Paul, né, cara, em 7 de fevereiro de 1972, onde que o John é endereçado a Paul McCartney, linda, né, que ele fala, right on, brother and sister, né, e tal. Aí ele fala, o que a gente vai fazer agora com Luck of the Irish e Sunday Bloody Sunday, né? Vocês fariam um show dos Wings no Madison Square Garden, a Plastic Ono Band e também os Stones, né? A gente já falou com o Mick, e aí tem uma parte que está rabiscada, eu não sei o que é. Também, dentro de 3 semanas, a gente vai para a Irlanda, ele não foi, né? E possivelmente com os Rolling Stones. Então isso não aconteceu, né? Vamos esquecer nosso passado e salvar algumas pessoas, né? Boa sorte de qualquer forma, nós estamos muito orgulhosos de você, Sonny and Cher ou Lennon. ou porque é típico dos sobrenomes irlandeses, né? O'Neill, O'Brien, e antigamente Lennon era O'Lennon, que era a forma antiga, porque tanto John, quanto Paul, quanto George, eles tinham raízes, menos o Ringo, eles tinham raízes profundas na Irlanda, de seus antepassados, né? E tal, né? E ele fala, o PS aqui, ele fala no AK, provavelmente no Alan Klein, né? No MSG, que muito provavelmente é Madison Square Garden, né? Se não for uncool, né? Se não for muito legal. E tal. Então esse
é um memorando que o John mandou pro Paul, é ainda em fevereiro de 72. Então você vê que o relacionamento dele com o Paul, isso corrobora mais. Eu falei assim, por que em I Know, no livro, a gente tá falando disso, né? Então quando eu virei a página, aí que eu caí para trás, né? Tava, olha aqui, dos Beatles, aquela propaganda dos Beatles Are Coming, em fevereiro de 64. E aqui tem várias partes onde que o Ken Asher e também o David Spinoza, que trabalharam na música, ele falou, o David Spinoza, o guitarrista, né? E ele fala, eu fui escutar o Mind Games anos depois, e eu comecei a ver elementos realmente de Beatles, por exemplo. Ele que toca a introdução de I Know, que é, pra quem é músico, sabe, ela é muitíssimo parecida com a introdução de I've Got a Feeling, do Let It Be. E o David Spinoza falou assim, eu nunca notei aquilo. O John simplesmente, ele deixava a gente muito livre, diferentemente do Paul, o qual o David Spinoza trabalhara no Ram. Ele falou, o Paul, a gente passava horas ou talvez dias numa música só. O John, ele tocava o Paul, era rapidinho, né? Então depois ele viu elementos de Octopus Garden, o qual eu não vi, mas nós temos aqui Getting Better. Eu vou pegar a letra da música pra gente discutir, caso você não tenha assistido o vídeo antigo, né? E tem aqui I Still Love the Beatles, o Bottom. Então, eles não falam no texto aqui, não fala diretamente que o John fez essa música para o Paul, mas é muito esquisito. Porque aqui o John só fala do Paul. Tem uma parte que eu acho lindíssima, onde que o John fala, ele conta que quando ele encontrava com os outros Beatles, ele falou assim, a gente sempre sentava no chão, assim, tal, e a gente nunca falava do Sgt. Pepper, do Magical Mystery Tour, ou do álbum branco, do Abbey Road, no show telhado, Shea Stay, nada disso. A gente basicamente falava de Hamburgo e do cover, né? E aí Yoko Ono coloca no final, né? Não importa com qual ex-Beatle ele estava falando, né? Era sempre sobre o cover. E o rosto deles iluminava. Eles nunca mencionavam o que veio depois, né? Então, muito bonito e tal. E eu fiquei assim, uau, por quê? Será que eu tô certo? Por que que o John fala dos Beatles? Tem uma parte que ele fala que, eu liguei pro George um dia desse. Eu falei, George, a gente tá se divertindo pra caramba aqui no hotel, vem pra cá. O George falou, tô indo. Ele falou assim, ele não chegou até agora, já faz mais de um ano. E ele falou assim, tem um ano que eu não encontro com o Paul e eu tenho muita saudade dele. Afinal, ele é um velho amigo, não é? Eu tenho muita saudade dele. Ele comenta isso aqui. Então, eu comecei a achar que eu estava certo, mas vamos à letra da música. Caso você nunca tenha feito esse exercício, meus queridos, a tradução é mais ou menos essa, tá? Eu não vou reescrever a tradução, não. Eu não vou reescrever a tradução eu só vou mostrar para vocês alguns aspectos. A música começa com The years have passed so quickly. Ou seja, os anos passaram tão rapidamente, né? E ele continua, One thing I've understood. Uma coisa eu entendi. I'm only learning, eu estou apenas aprendendo, to tell the trees from the wood. Se você traduzir ao pé da letra não faz sentido, mas to tell the trees from the wood é ter discernimento das coisas, né? É você separar as árvores da floresta. Isso que você não vai traduzir desse jeito, né, meus queridos? Lógico, tem uma coisa poética aqui, mas é basicamente ter discernimento, né? E tal. Então ele fala assim, eu sei que está vindo. I know what's coming down and I know where it's coming from. Ele falou, eu sei de onde que está vindo. And I know I'm sorry, yes I am. Ele falou, eu sei, eu sinto muito. But I never could speak my mind. Ou seja, eu nunca me fiz ser compreendido, né, e tal. Então, ele continua, and I know just how you feel. Ele falou, eu sei como você se sente. Eu sempre imaginei nessa parte, meus queridos, que talvez ele estivesse falando com a Yoko daquela vez que ele pegou a menina lá, logo depois que o Nixon ganhou a eleição, né? Mas, enfim, eu não estou querendo levar vocês a isso não, mas acompanhe. And I know now what I have done. E agora eu sei o que eu fiz. And I know I'm guilty, yes I am. Ele falou, eu sei, eu sou culpado, sim eu sou. But I never could read your mind. Mas eu nunca consegui te compreender, ler sua mente, né? And I know what I was missing. Eu sei o que estava, de que eu estava sentindo falta. But now my eyes can see. Mas agora os meus olhos podem ver, né? Depois daquele imbróglio com Alan Klein. I put myself in your place. Eu me coloquei no seu lugar. As you did for me. Como você fez por mim. E aí ele continua. E essa parte é muito importante. Today I love you more than yesterday. Hoje eu te amo mais do que ontem. Por que a menção de yesterday aqui? Eu sei, ontem é yesterday, é uma palavra comum na língua inglesa e tal, mas por que ele fala? Depois disso tudo ele fala, Today I love you more than yesterday. Right now I love you more right now. Ele fala, agora eu te amo mais ainda. Agora.
And I know what's coming down. Ele repete, eu sei o que está vindo. I can feel where it's coming from. Eu posso sentir de onde que está vindo. And I know it's getting better all the time. Pelo amor de Deus, né, gente? E eu sei que está ficando melhor o tempo todo. Que é uma frase que o Jimmy Nicol, que o baterista substituiu o Ringo na turnê ali, no início da turnê mundial de 64. E quando eles perguntavam, e aí, Jimmy, como é que tá? Tá aprendendo aí a parte do Ringo na bateria? Ele fala, it's getting better all the time. E o Paul usa isso, lógico, na música Getting Better All the Time, do Sgt. Pepper. Por que ela tá aqui? As we share each other's mind. Assim que a gente compartilha a mente um do outro, né? Então aí ele continua, today I love you more than yesterday. Hoje eu te amo mais do que ontem. Right now, I love you more right now. Agora eu te amo mais. Agora. E aí ele repete diversas vezes, no more crying. Ou seja, não vamos chorar mais por isso. Crying pode ser reclamação, pode ser chega desse assunto e tudo mais. Então, meus queridos, me leva a crer, eu passei a achar que essa música I Know fosse para o Paul. Eu nunca vi um comentário do Paul. Eu acho até que as pessoas já perderam muita oportunidade de perguntar isso a ele. Né? De falar assim, cara, você já escutou o I Know, do Mind Games? Provavelmente o Paul vai falar, já. Porque né, o trabalho do John é pouco, né? Então dá para ele né, ter um conhecimento do trabalho do John um pouco mais a fundo. Ele falou, você já pensou essa música, você já levou essa música como se fosse para você? O Paul nunca falou isso. O Paul nunca falou isso, mas agora o Sean e a Yoko, ao construírem esse livro, colocar I Know com todos, ou aliás, com apenas elemento dos Beatles, não sei, talvez o John não estivesse falando para o Paul, mas também estivesse falando para o Paul, o George e o Ringo, né? Porque o John sempre falou, eu acabei com os Beatles. Fui eu. Eu comecei, eu acabei. E, de certa forma, nessas entrevistas, meus queridos, uma coisa vocês podem ter certeza. Se o John tivesse vivo, eu vi uma vez um post do Sean Lennon falando sobre isso. Porque o Sean, ele tem a sua visão política, o que em muitos aspectos é diferente da minha, né? Mas ele falou, eu posso ter uma visão política assim, eu não sou nem direita nem esquerda e tal, mas ele falou, eu sou pró-gay, eu sou anti-racismo, anti-machismo, eu sempre vou ser. Esses foram valores que meus pais me passaram e tudo mais. Mas ele tem uma outra visão em relação à economia, como todo mundo tem, né? Então, o que acontece? O que eu vi no Sean foi uma resposta dele, falou que as pessoas falaram, cara, seu pai teria vergonha de você, das coisas que você diz. Ele falou assim, não sei. Porque uma característica muito importante do meu pai, que eu estudei, e eu também estudei, né? Mas o Sean conviveu com o pai dele com 5 anos, ele não deve ter muita lembrança, mas ele conviveu com a mãe e com amigos do pai dele. Então o Sean tem uma compreensão do caráter, da persona do John Lennon muito maior que qualquer um de nós jamais terá. Né? Mas eu, como muitas pessoas, eu já li muito, a gente lê muita entrevista. E uma coisa vocês podem ter certeza, o John mudava de opinião assim como ele mudava de roupa. Né? E o fato dele em 73 dar entrevistas, principalmente depois que ele vai para Los Angeles com a May Pang, ele passa da entrevista, ele fala da falta que ele tinha dos Beatles, que ele sentia deles, que estavam em aberto, eles trabalharem juntos e tal. Lógico, e depois que ele volta com a Yoko Ono, e lá na época, muito tempo depois, na época do Double Fantasy, o John já muda de figura. Ele estava extremamente satisfeito com a vida que ele estava tendo e não tinha pretensão nenhuma de voltar com os Beatles, né? Nem ele, nem os outros, né? Mas faz a gente pensar que neste recorte do Mind Games de 1973, o John realmente, para mim, ele pede. Você vai ter a tua ideia, a sua percepção, estude, pega a letra, leia, escute a música, né? Não fique, o Gilvan me falou e tal. Não, tenha a sua própria percepção e me escreva aqui para baixo o que você acha. Se você acha que a música é para Yoko, ou a música pro Paul, ou pros outros Beatles, ou ele tá falando consigo mesmo, né, e tal. Então, eu acho muitíssimo interessante, mas o John, ele mudava de opinião muito rapidamente, né? Então, o que ele falava no Mind Games, ele não falaria no Walls and Bridges, e muito menos lá na frente no Double Fantasy e também nas sessões do Milk and Honey. Dá pra ver a mudança do John do Plástico no Band e pro Imagine. E essa mudança é o que me faz amar mais ainda esse cara. É o que me faz ser muito mais fã dele, né, cara? Porque na vida a gente muda de opinião, a gente troca de opinião e tal. Burro é aquele que tem opinião formada sobre tudo, que a pessoa se limita, né? E o John Lennon não se limitava. O John Lennon era ilimitável. Né, meus queridos? Façam o seu estudo aí e me contem aí pra baixo o que vocês acharam. Bom, meus queridos, eu estava na edição final, você está vendo que eu já tirei até a blusa, já guardei minhas guitarras, já coloquei a
a vassoura da Marilu ali perto. Então, é que eu tô fazendo esse final agora meio de supetão, né? Aí eu criei coragem, escrevi pro Simon, que é ele trabalha pro Sean e pra Yoko e tal. Então eu agradeci mais uma vez por ter me enviado Mind Games, e eu escrevi pra ele mais um e-mail, que a gente não pode também ficar forçando a barra, né, meus queridos? Então o cara já deu o negócio, não vou ficar enchendo o saco do caboclo. Mas eu escrevi pra ele, olá, Simon, bom dia. Eu falei, meu querido, eu escrevi my dear. Eu escrevi my dear. Meu querido, você não tem nem ideia de como é que eu tô feliz, babá. Ele, de qualquer forma, assim, eu tenho uma pergunta pra te fazer, mas você sinta-se, mas fique livre para, se você não quiser responder, né? Eu falei assim, eu tenho um profundo sentimento que I know, seja uma mensagem pro Paul ou talvez pros outros Beatles, né? Tem muitos elementos na música que mostram isso, né? Eu fiquei pasmo quando eu estava lendo o livro do Mind Games, né? E nessa parte dessa música é basicamente sobre Beatles, né, e tal. Então, talvez eu esteja certo sobre isso, muito amor, João Moura, papapá, e aí um abração, João Moura. E aí ele respondeu bem curto, ele falou assim, realmente parece que pode ser interpretada dessa forma. Porra, se o secretário da Yoko Ono falou um negócio desse, né, eu espero que ele não se importe de colocar aqui a resposta dele por e-mail, mas é só assim, agora eu tenho meio que certeza, tá? Vocês me desculpem ter feito o vídeo meio de supetão aqui agora no final, mas eu achava, falei assim, não, é melhor colocar no rabo do vídeo ali essa coisa que eu fui pego de surpresa. Um abraço pra vocês, depois vocês me contem o que vocês acharam. Um grande abraço, tudo de bom.